Então hoje vamos falar do possível surgimento da gigante de energia, que seria desta fusão entre Vibra e Eneva. A Eneva enviou um fato relevante propondo isto à Vibra, né? Uma incorporação entre as empresas. A estrutura pode ser conversada, mas a ideia inicial é que cada empresa passe a deter 50% dessa nova companhia combinada que ambas vão fazer. A Eneva destaca a complementariedade dos negócios das duas empresas e que traria então ganhos significativos de eficiência e de alocação de capital. A gente vai entender se realmente faz sentido, se é bom para uma ou para outra. Então já deixa o like no vídeo, também se inscreva no canal ativando o sino, tá? Então, só para a gente iniciar a conversa, vamos relembrar que a Vibra é uma empresa de distribuição de energia majoritariamente, mas ela também tem crescido aqui na parte de energia. A gente já vai comentar, mas olha só, a Vibra então hoje tem um EBITDA que deu esse salto de 155%, mas a destacar que isso aqui teve feito no estoque, tá? Então, não devemos ver a Vibra em relação a esse trimestre. Seria um pouco mais justo, vamos dizer, vendo os 9 meses aqui, a gente pode ver que o EBITDA dela tá aí sim com um salto mais, vamos dizer, verdadeiro, né? E aí quando olhamos o lucro, fica mais bagunçado ainda, já que a empresa estava com prejuízo e foi para um lucro bilionário. De novo, o efeito do estoque acaba atrapalhando negativamente num trimestre, no outro positivamente. Então, fica essa bagunça quando a gente olha dessa forma. Mas nos 9 meses aí sim faz mais sentido. Inclusive a gente vê o resultado financeiro aqui diminuindo um pouco o impacto, né? A empresa também vem aqui num processo de crescer os seus resultados e vai começando a se desalavancar, além de todo o trabalho que ela tem feito para melhorar a sua eficiência, tá? Então sim, aos pouquinhos a margem dela aí vai melhorando de forma mais, vamos dizer, sustentável, né? A gente pode até ver nos 9 meses aqui aumentando um pouco, é sempre complicado ver no curto período as margens da Vibra, né? Então, relembrando que sua frente principal é distribuição de combustíveis, mas esse EBITDA aqui também tem dentro a parte de geração de energia que vem crescendo bastante. Então, olha só, o EBITDA aqui de 3,9, por exemplo, nós temos o EBITDA neste último trimestre de 91, ele vem crescendo. Se você fizer uma conta, vamos fazer uma continha de padaria aqui, falando que no próximo trimestre seja 100 aqui de EBITDA, então, fazendo 3 meses, seria aqui 300 milhões. Então, vamos dizer que em termos de EBITDA está já chegando a atingir aqui próximos dos 10%, ela tem mais para crescer em energia e vale destacar o seguinte, as margens do setor de distribuição de combustíveis são muito mais apertadas, as margens de geração de energia são melhores, então ela está aqui dando qualidade para sua margem, mas embora as margens do setor de distribuição de combustíveis sejam apertadas, a gente não pode comparar como se fosse o setor aí de varejo, né? Porque ele oscila muito, mas sempre costuma dar lucro aí no longo do tempo. As empresas só conseguem passar a margem, mas do outro lado, quando a gente vê varejo, muitas vezes as empresas se atrapalham muito, né? Muito mais complexo e os períodos de prejuízo às vezes levam a empresa até a falência, né? Então é diferente, né? Então a empresa já entregou bastante, mas ainda tem mais para entregar aqui na geração centralizada e também na geração distribuída. Então tem muitas pessoas que têm medo, né, da geração distribuída afetar o setor de energia. A Vibra está aqui nas duas pontas. Ainda temos a empresa também buscando evoluir aqui na parte de gás, biogás, que também tem bastante sinergia com a Eneva, e um pouquinho mais distante, vamos dizer, da Eneva seria aqui a parte do etanol, que a Vibra vai buscando avançar aqui, e também o Exevolt. Aí a gente pode até dizer que tem um pouco a ver aqui com a Eneva também. Vamos ver que a volatilidade mandou aqui na Vibra, né? Ela teve uma série de transformações na empresa também, mas a gente vê que ali de 2021 em diante teve uma queda muito forte, várias empresas do setor caíram e agora essa recuperação vem acontecendo. A empresa está com um PVP de 1,81 no momento, uma valorização de 34% nos 12 meses, um PL de 12, mas é uma empresa que está ainda em crescimento, tá? Então a gente pode ver bastante aqui o crescimento da empresa, aos poucos esse lucro também vai crescer, e a gente pode ver como as margens são apertadas. Olha como o lucro aqui é bem pequeno quando a gente compara com a receita, mas é diferente do varejo, porque observe que quando a gente... Eu estou vendo trimestre, mesmo vendo trimestre, mesmo sabendo que tem não recorrentes eventualmente atrapalhando, a empresa não fica no prejuízo, né? Eventualmente dá um prejuízo aqui, mas é muito raro e é uma empresa que, dentre volatilidade, está sempre trabalhando no lucro. O setor de distribuição de combustíveis não é igual ao varejo. Margens totalmente incomparáveis entre os dois setores.
Podemos ver que o seu EBITDA ajustado deu um salto significativo de 51,1%, mas o resultado líquido já começou a dar prejuízo porque a empresa chegou aqui no momento de alavancagem e os investimentos continuam ainda bastante pesados. Olha o salto gigante na dívida, uma empresa que tem bastante geração de caixa, mas também tem uma dívida e um investimento aqui bastante pesados, né? Uma dívida que chega agora a 4,2 dívida líquida por EBITDA. E a volatilidade da Eneva fica por conta dela ter muitas termoelétricas, ela acaba ficando aqui volátil em relação ao despacho térmico, né? E aí é importante destacar que a empresa vem atuando muito para reduzir esse risco, vem reduzindo muito e vai continuar reduzindo mais. É exatamente por isso que ela está fazendo essa alavancagem e é exatamente por isso que ela deve estar buscando essa fusão aqui com a Vibra, né? Para diversificar as duas, onde vai ter então um crescimento à frente com menos volatilidade, tá? E para esse vídeo não ficar muito extenso, eu não vou entrar no detalhe aqui do case da Eneva, mas para quem for membro do canal, daqui a pouco eu vou subir o vídeo detalhando exatamente tudo o que está acontecendo aqui com a Eneva. Então, nós temos aqui uma empresa que ela mesma diz, né, que o preço futuro é sempre contaminado pela conjuntura de curto prazo e a única certeza é que é imprevisível, porque realmente temos aqui, por exemplo, crise hídrica pode vir e fazer os preços irem para a lua, né, como aconteceu num passado recente. E aí temos o cenário ao contrário, reservatórios muito cheios, e aí o pessoal fica aí precificando, né, um cenário mais adverso. Mas de qualquer forma, faz muito sentido a empresa buscar uma diversificação, né, buscando aqui mais receitas fixas, né. E aí, quando a gente observa a cotação da empresa nos últimos 5 anos, fica nítido que ela vinha subindo, depois ela disparou com a questão aí da crise hídrica e depois foi fazendo o efeito contrário aqui de queda, com a crise hídrica se afastando. Ainda assim, a empresa consegue ser lucrativa, mas as margens ficam comprimidas quando o despacho aí que está, vamos dizer, próximo do zero, né? Então acaba impactando os resultados da empresa. Um PVP de 1,65, um PL que está muito esticado, porque ela tem aqui então uma alavancagem e um cenário aqui de receita um pouco comprimido, tá? Mas ainda assim lucrativa, vamos relembrar, o lucro da empresa deu essa reduzida mesmo, depois aí da crise hídrica, e agora está baixinho, mas olha só o quanto que o patrimônio da empresa vem crescendo, né? A receita também vem crescendo, a empresa está num processo de crescimento, ela se alavancou exatamente para trazer essa receita maior aqui e mais previsível, então isso aqui que está deixando ela ficar garantida aqui no lucro também, né? Então a gente vê em termos de comparação com as duas empresas, a Eneva com um valor de mercado de 20,3 bilhões, enquanto a Vibra tem um valor de mercado de 24,5 bilhões. O patrimônio líquido da Vibra é de 13,5 bilhões, enquanto o patrimônio líquido da Eneva é de 12,9. Então a gente vê uma situação de equilíbrio aqui entre as duas empresas. E quando a gente compara então Vibra com Eneva, ambas empresas com perspectiva de crescimento, o PL deve melhorar na Vibra, deve melhorar ainda mais na Eneva, que está numa fase de crescimento mais acentuada, um PVP de 1,81 na Vibra e 1,57 na Eneva, relativamente próximos, um EBITDA de 7,40 na Vibra e 9,55 na Eneva. A Eneva também deve melhorar mais o EBITDA, então deve melhorar ao longo do tempo um pouco mais esse EBITDA, tá? Mas também não vamos dizer que é de graça esse EBITDA crescendo, até porque temos um endividamento pesando, e aí pode trazer o quê? Um pouco de surpresas aqui, e o crescimento não sai exatamente como a gente está esperando, né? Então a dívida por EBITDA está bem maior aqui na Eneva. O mercado sabe disso, é exatamente por isso que as cotações também não estão voando. O crescimento sempre existe um pouquinho de risco. O dividendo aqui, a Vibra paga algum dividendo já, a Eneva está até segurando nesse momento. Inclusive, as margens estão extremamente comprimidas na Eneva, porque ela está nesse processo aí de despacho, está um pouco pressionando os seus resultados, e ela está também nesse crescimento para ficar menos dependente desse despacho térmico. Então, enquanto a Vibra ainda avalia a proposta da Eneva, o mercado já está avaliando e eles estão entendendo que existe um pouco mais de benefícios aqui para a Eneva do que para a Vibra. Então, o Bradesco comenta que, embora o acordo possa fazer algum sentido em alguns aspectos, à primeira vista, do ponto de vista da Vibra, o valuation ao proposto pode ser visto como desbalanceado. Eles relembram da aquisição que a Vibra fez recentemente na Comerc Energia, que é
exatamente a exposição à energia que a Vibra tem. Aliás, ela já tem essa exposição, né? E eles tomam aqui um alerta para a Vibra tomar cuidado para não fazer exatamente o mesmo erro, segundo eles, um erro, né? Que foi adquirir a Comerc por um preço elevado. O mercado não gostou disso na época e, segundo eles, pode estar cometendo o mesmo erro agora numa fusão com a Eneva. Já a Safra comenta que a exposição à geração termoelétrica não estaria alinhado com a estratégia da Vibra, que está focando em geração de energia renovável. Eles também destacam que após a fusão, para a Eneva seria positivo, já que iria desalavancar, o custo da dívida seria menor, ela conseguia levar esse crescimento de forma mais, vamos dizer, segura, né? Mais tranquila aí. Já o Citi destaca que existe sim sinergias claras entre o negócio das duas empresas e que o movimento de verticalização iria de encontro com o plano da Vibra de ser uma one-stop stop de energia para clientes B2B. A Citi também destaca que, em termos de ESG, as termoelétricas poderia ser contornado esse problema com as empresas vendendo aqui então as termoelétricas a carvão, focando nas termoelétricas a gás, por exemplo, que a Eneva tem, e aliás é exatamente o foco da Eneva é as termoelétricas a gás, então estaria aqui sob controle essa questão, mas um ponto aqui que com certeza todos têm que avaliar é que a Vibra é uma pagadora de dividendos. Inclusive, ela vinha aqui já num case de começar a trazer mais entrega de resultado, começar a voltar a crescer os dividendos, né? Era o esperado. E aí o que acontece com essa possível fusão, como a Citi comenta aqui de forma que eu concordo, estaria trocando então os dividendos de curto prazo por oportunidades e riscos de alocação de capital. Resumindo aqui, estaria trocando dividendos do curto prazo por crescimento com um pouquinho de risco. É um case também que a gente tem que avaliar no detalhe. Lembrando que quem é membro do canal, vou explicar Eneva mais no detalhe para você entender, tá? Em termos de cotação, o mercado foi um pouco ambíguo aqui em relação à Eneva. As ações chegaram a ficar em alta por um tempo e depois foi realizando, agora está numa queda aqui de quase 2%, tá? 1,91%, enquanto a Vibra teve aqui praticamente o dia todo no negativo, no momento caindo cerca de 3%, enquanto o mercado vai refletindo, enquanto acionistas vão vendendo as ações. Alguns, por exemplo, pode até achar a Eneva interessante, mas não quer um case de crescimento, quer um case de dividendos neste momento, e fica um pouco imprevisível depois da fusão, né, em termos pelo menos de curto, até de repente médio prazo. Então as pessoas aqui vão também se movimentando, não só porque seja ruim, mas sim porque não faz parte do cenário para elas. Então, volatilidade pode estar acontecendo em ambas as empresas. Então, considere se tornar membro do canal. Já estou aqui gravando a parte da Eneva, que eu vou explicar mais no detalhe. Mas comenta aí você, acha que essa possível fusão é positiva para a Vibra ou para a Eneva, ou de repente para nenhuma delas? Um abraço, até o próximo. Valeu!